Vamos ver agora o tópico de procedimentos em situações de emergência. As ocorrências envolvendo produtos perigosos, em especial abordando os inflamáveis, são cercadas de circunstâncias diversas que interferem diretamente no procedimento operacional e exigem procedimentos e ações emergenciais para a solução e restabelecimento da normalidade no cenário. Portanto, não existe uma fórmula comum a ser seguida. O que podemos indicar são procedimentos que, quando seguidos, irão auxiliar muito as equipes de emergência. Basicamente, podemos dividir a atuação em emergências com produtos perigosos e inflamáveis em alguns passos, que são eles: identificação do produto e seus riscos, proteção pessoal, isolamento da área, salvamento de vítimas, contenção e controle do produto e a descontaminação. Antes que se possam iniciar operações efetivas de reação em um acidente com materiais perigosos e inflamáveis, deve-se obter a maior quantidade de informações possíveis a respeito da identidade do produto, como também do acidente. Primeiro, identifica-se o produto envolvido e depois se faz uma avaliação do que aconteceu, está acontecendo ou pode acontecer. Mais adiante, neste módulo, nós vamos ver um vídeo que mostra um acidente com amônia. Esse foi um acidente externo à empresa, mas relata com muita clareza tudo o que nós falamos até agora. Nesse acidente, nós tivemos um profissional que não fez a identificação do produto. Com isso, ele não sabia quais as precauções eram necessárias, adentrou ao ambiente sinistrado, a chamada zona quente, e veio a óbito. Então, precisamos seguir os procedimentos, identificação dos produtos, o que aconteceu, como está se desenvolvendo o acidente ainda e o que é que pode gerar a mais para a empresa e para a vizinhança. Essas informações são fundamentais para que você atue com segurança em uma operação sinistrada com materiais perigosos e inflamáveis. A análise e verificação dos riscos envolvidos durante as emergências com produtos químicos perigosos são iniciadas assim que seja informada a brigada de emergência da existência de um acidente e só termina após a cessação da situação de emergência. As emergências são sempre dinâmicas. Elas mudam em questões de segundos, uma vez que dependem de inúmeros fatores. Portanto, a análise e verificação do risco são constantes durante toda a ocorrência. A ideia principal é: o risco potencial deve ser imediatamente analisado para que as atividades do grupo de emergência possam ser dirigidas de maneira eficiente. Na análise de risco, o fator predominante é o bom senso, que deverá prevalecer a fim que
atitudes corretas sejam tomadas, não colocando em risco desnecessário as pessoas, os bens materiais e o meio ambiente. Infelizmente, a única maneira de se ter bom senso é raciocinar com clareza sem entrar em desespero. Se possível, relembrando-se sempre de experiências anteriores, sucessos ou fracassos. Porém, numa situação de emergência, nem sempre é fácil manter a calma para que se tenha um raciocínio claro. Então, é fundamental o treinamento dos funcionários em vários cenários para que este bom senso, que vai vir de um raciocínio com clareza, sem afobação, sem desespero, seja praticado com frequência. Além do bom senso, devemos levantar dados importantes de uma emergência. Dados como o perigo potencial apresentado pelo produto químico, quantidade de produto envolvido, treinamento e conhecimento dos funcionários envolvidos, relação de perigo imediato para as pessoas, bens materiais e meio ambiente. Portanto, em caso de acidentes com situações de emergência, os procedimentos básicos devem ser adotados de acordo com o tipo de ocorrência. Em caso de vazamento, se forem pequenos vazamentos, lavar a área com uma grande quantidade de água, sempre levando em consideração que esta água ela deve ser direcionada para um tratamento de efluentes. Em caso de grandes vazamentos, preciso isolar a área, sinalizar o local, afastar os curiosos, eliminar todas as fontes de ignição da área. Isto é fundamental, pois nós estamos falando de vazamento de produtos químicos e inflamáveis. Impedir a contaminação de fontes, lagos e rios, através do uso de barreiras e dispositivos que possam confinar o produto. Estas barreiras elas podem ser direcionamentos para canaletas específicas que levam este fluido para uma ETDI, uma estação de tratamento de efluentes industriais. Absorver com areia, terra ou outro material absorvente e recolher em embalagens apropriadas para um posterior descarte. Avisar imediatamente as autoridades locais, bombeiros, órgão ambiental, defesa civil, polícia rodoviária. E em caso de incêndio, fogo, se for de pequenas proporções, a extinção por pó químico seco, gás carbônico, espuma mecânica ou água em forma de neblina. Isso vai ser definido este tipo de extintor de acordo com o que está sendo queimado, o que está em combustão. Acionar a equipe de brigada de emergência para dar início ao combate e extinguir o incêndio. Incêndio de grandes proporções. Resfriar os tanques e recipientes de armazenamento em instalações próximas, com água em forma de neblina ou outro sistema de combate a incêndio disponível. E, se necessário, se a brigada da empresa não for suficiente para atender à emergência, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros imediatamente. Em caso de provocar poluição, impedir o escoamento do produto para os rios, canais e poços. Avisar ao Corpo de Bombeiros e ao órgão de proteção ao meio ambiente. Com o envolvimento de pessoas, iniciar os primeiros socorros básicos, remover a vítima para um local arejado,
retirar as roupas contaminadas. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância, no mínimo por 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar as partes atingidas com água e sabão. Em caso de ingestão, não provocar vômitos. Se o acidentado estiver inconsciente e não estiver respirando, praticar respiração artificial ou oxigenação. Chamar um médico. Passar todas as informações disponíveis sobre o ocorrido do acidente e também com a vítima para o médico ou a equipe de atendimento, que pode ser o SAMU ou o bombeiro. Veremos agora o vídeo que comentei no início, que não teve uma avaliação eficiente e gerou um acidente fatal. M1222, I'll be 1023, this 1050. Looks like we possibly have fire. Smoke. Here's we got one victim down on the road. M1222, I'll be 1023, this 1050. I'll be needing some assistance. What's the ETA on fire and ambulance? Smoke. Here's we got one victim down on the road. 1222 Effingham, 10-4. King Mundy Alma Fire Department advises ETA. 5 minutes, ambulance 5 to 7 minutes. 1222 Effingham, 10-4. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be out of the car checking victims. Ambulance 5 to 7 minutes. 2210-4. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be out of the car checking victims. 2210-4. 1261 Effingham, 1020. Hey, 1261, I'm at 151, just north of Vernon. Ready, hey, ready. Look out. Ready, hey, ready.